Bom dia, prezados irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã, regando esse lugar com o seu Espírito. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui nessa manhã. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, por esse povo, por esse lugar, pela oportunidade no sentido de podermos estar aqui. Muitas pessoas gostariam de poder, em alguns lugares do mundo, se reunir com seus irmãos para adorar, louvar, mas não podem. Nós podemos, Senhor, e não porque nós somos melhores, mas porque fomos agraciados com esta situação em que ainda nós podemos levantar as nossas vozes em adoração. Que nós não desperdicemos isso, que nós valorizemos isso enquanto tivermos a oportunidade. Queremos, Senhor, nessa manhã entregar essa adoração ao Senhor como um sacrifício de louvor, deixar que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, nos faça entender e ver onde precisamos nos corrigir, sejamos alentados pela Tua Palavra, alertados e alentados também, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus eu oro, amém. Aperte a mão de quem está ao seu lado, à frente e atrás, dê as boas-vindas em nome do Senhor Jesus, para quem veio adorar aqui com você nessa manhã. O cântico que nós vamos entoar agora, ele fala do que nós estamos fazendo aqui agora, que é adorar ao Senhor, e ele também é uma declaração de fé, um credo. Nós dizemos que nós cremos que o Senhor veio a esta terra, ele viveu aqui, ele morreu, mas ressuscitou, e ele um dia voltará. Essa é a base daquilo que nós cremos e por aquilo que vivemos do Senhor. Amém? Louvemos a Ele. Pois Cristo à terra desceu para nos guiar numa
Deus é capaz de fazer aquilo que é preciso ser feito nas nossas vidas. Não somos nós mesmos, não é o sistema, não é o dinheiro no banco, ou posses, ou uma boa saúde, não é a nossa própria convicção moral ou justiça. Somente Deus está no trono das nossas vidas e do universo pode fazer aquilo que precisa ser feito nas nossas vidas. E que começa simplesmente pelo perdão dos nossos pecados para a nossa salvação. Amém? Podem se assentar.
quando Samuel operou do apêndice recentemente, ele ficou na ala da maternidade. O hospital não tinha ali quartos disponíveis onde deveria ser, e aí Samuel ficou ali na ala da maternidade. Eu fiquei acompanhando ele lá, enquanto ele se recuperava da cirurgia de emergência. Aí a Simone ia lá, nos momentos que ela podia, saindo da clínica e tudo mais. Então foi de uma quinta até sábado. E quem fica numa ala da maternidade de um hospital, pelos gritos, pelos barulhos, pela lamúria, pelo clamor das mulheres que estão em quartos vizinhos, chega a duvidar que está acontecendo alguma coisa boa ali. Chega a duvidar que aquela ala é a ala das pessoas que estão indo lá para sorrir. Que o hospital, lógico, é um lugar que você vai quando as coisas não estão bem, normalmente. Você pensa em hospital, você pensa em coisa ruim, pensa em doença, pensa em apendicite, pensa em um monte de coisa. Até que você pensa, então, maternidade. Opa, maternidade é um lugar também, tem médicos, tem enfermeiras, tem injeção, tem soro, tem sutura às vezes, tem remédio, tem aquele cheiro. O hospital tem um cheiro característico que é um pouco amedrontador, né? Aquele cheiro de mistura álcool com éter, não sei mais o quê. E com certeza não traz boas lembranças. Mas na maternidade é um lugar que está todo mundo esperando que aconteça. Da mãe, que pode ser uma filha, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, ir lá para que aconteça alguma coisa boa. E aí, é uma gritaria, é um choro, e você fica achando que aquilo ali, dali não vai sair nada de bom. Mas depois daquela gritaria, daquele choro, nem todas as mães fazem isso, vamos lembrar. Depois daquela gritaria, choro, corre, aí escuta-se um chorinho de bebê. E eu e Samuel ali escutamos muito esse chorinho. Começava aquela gritaria, aquela coisa, daqui a pouco, chorinho de bebê. E aí se seguia um tempo de tranquilidade. Um tempo de paz, para daqui a pouco começar de novo. Eu me lembro quando Samuel nasceu, também na maternidade, enquanto a Simone estava ali, até que bem tranquila, tinha uma mãe que gritava os mais diversos e tenebrosos palavrões. Como essa mulher era boca suja, xingava. Deu vontade de sair de onde eu estava e falou assim: depois você vai beijar o bebê com essa sua boca. Você vai beijar o seu bebê com essa sua boca. Eu comecei falando isso nessa manhã, porque as dores de parto, o sofrimento, a angústia, depois, se você for perguntar para a mãe como ela está se sentindo, ela vai ter saído de um momento terrível de dor, de angústia, talvez até uma das maiores angústias da vida dela, para um momento de maior alegria. Pouco espaço de tempo, um momento de dor, de tristeza, de incerteza, para um momento de maior alegria, de recompensa e de segurança também. E eu quis usar isso de ilustração para o tempo que nós estamos vivendo, para o tempo que o próprio Senhor Jesus Cristo profetizou que nós iríamos viver.
É por isso que eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus 24, e nós vamos ler apenas os versículos de 4 a 13. Eu sei que todo o capítulo tem muito de profecia, tem muito de apocalipse, tem muito de revelação, mas nós vamos ler apenas os versículos de 4 a 13. Mateus 24, 4 a 13. Diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como eu disse, esse texto tem uma implicação muito maior, uma mensagem com vários aspectos do Apocalipse, muito maior do que nós vamos abordar agora. Mas eu quero abordar sobre algumas coisas que me fizeram pensar e me fizeram ter vontade de falar nessa manhã algumas coisas por causa do tempo que nós estamos vivendo. Eu comecei falando e comparando sobre as mulheres que vão dar à luz, principalmente quando o parto é normal, né? Porque no versículo 8, volta lá os seus olhos para o versículo 8, tem uma expressão que aponta para essa figura. Diz ali no versículo 8, tudo isso será o início das dores. Se você lê esse texto em português, 2000 anos depois, você fala início das dores, mas que dores? Como assim início das dores? Os estudiosos e linguistas afirmam que era assim que se falava quando uma mulher começava a ter dores de parto. Quando ela começava a ter as primeiras dores. A mulher está grávida, está se aproximando o dia de nascer, e aí ela sente aquela primeira dorzinha, a primeira contração. Eles usavam exatamente essa expressão, início das dores. Então Jesus usou aqui uma expressão que todo mundo usava naquela época e sabia o que significava. E era algo que causava muita aflição nas mulheres, como causa até hoje. É ou não é verdade, irmãs? As irmãs que já passaram por isso, tiveram um filho, principalmente as que tiveram filho em parto normal, hoje em dia existe a possibilidade da cesariana, que é menos, dói menos na hora, talvez dói mais depois, né? Na recuperação e tudo mais, mas igualmente, o princípio de dores era exatamente isso, as dores de parto, as primeiras dores de parto. Só que, ao falar assim, Jesus também apontou que essas dores de parto apontam para um ápice de dor, mas que em seguida vem uma recompensa, vem uma alegria indescritível, vem uma alegria que, se você for perguntar para uma mãe, como eu disse, ela nem vai levar em consideração o sofrimento que ela teve. É raro, é claro que existem mulheres que se traumatizaram tanto no primeiro parto que não querem mais ter filhos. Mas a maioria das mulheres que deram à luz um filho, por maior
que tenha sido sofrimento, ela quer ter outro filho. E aí ela diz assim, mas parece que eu esqueci da dor que eu tive. Onde que eu estava com a cabeça de ter o segundo filho? Daqui a pouco tem o terceiro. É porque a recompensa, quando o filho nasce depois, parece que apaga todo o sofrimento. Meus queridos, nós como igreja, como cristãos, estamos vivendo, como o Senhor Jesus disse, o início das dores. E se você ligou a televisão, o rádio, leu os jornais essa semana, sabe do que eu estou falando, eu vou citar por alto algumas coisas. Mas a palavra de Deus fala desse início de dores e que às vezes é como uma mulher que está grávida, nem se atina para o fato que talvez tenha chegado a hora e que a coisa vai ficar difícil e que haverá gritos de dor, haverá corre, corre, mas no final haverá grande recompensa. E falando em povo de Deus, nós ainda não chegamos à gritaria, ao corre-corre, ao derramamento de sangue, à bolsa estourada, ainda não chegamos lá, mas depois a recompensa será grande para aqueles que permanecerem fiéis, segundo a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso. Permanecer fiel. Mas, em primeiro lugar, é isso. A segunda afirmação que eu quero refletir aqui é algo que mais ou menos já disse no passado. Uma vez eu preguei aqui um sermão, vai piorar antes de melhorar, ou sempre piora antes de melhorar. E é exatamente essa a ideia. Não vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. Eu fico preocupado com alguns pregadores falando em nome do Senhor Jesus Cristo hoje, que estão lotando igrejas, porque a mensagem deles é uma mensagem que é uma propaganda enganosa. Eu denuncio isso constantemente aqui, e tenho que fazer isso. E sabe por que eu tenho que fazer isso? Porque muitas pessoas já deixaram esses bancos aqui, já deixaram os nossos PGs, já deixaram a nossa escola bíblica dominical, já deixaram a nossa comunhão para ir para uma igreja que oferecia um evangelho mais palatável. Um parto de cesariana com anestesia geral. Mas o parto da salvação do cristão não é um parto de cesariana com anestesia geral, é um parto normal, à moda antiga. Mas as pessoas preferem esse evangelho que popula as redes sociais, que preenche os espaços dos programas de rádio FM. Você já tentou ligar o rádio FM e tentar achar uma rádio que não seja evangélica hoje em dia? É difícil. Você acha? Mas as mensagens são sempre quase desse mesmo teor, uma mensagem para atrair público. Isso é merchandising. Você já ouviu alguém tentando vender um produto e falar toda a verdade do produto que está vendendo? Já viu alguém fazer isso? Falar que aquele produto, ele pode, se está escrito, né? Está escrito com letras muito miúdas, mas não se fala as coisas ruins, os pontos negativos do produto. Só se fala as coisas boas. E é por isso que hoje em dia, se você vai comprar alguma coisa na internet, vai aqui a minha sugestão. Você está pensando em comprar alguma coisa, e hoje em dia as pessoas têm comprado muito as coisas pela internet, vai a sugestão pastoral. Você viu lá aquilo que você está querendo comprar, tem um lugarzinho ali, geralmente no site, escrito avaliação dos compradores. E é tão contrastante.
o vendedor dizendo que aquele produto é a coisa mais maravilhosa que você... Como é que você viveu até hoje sem isso? Como é que você viveu até hoje sem isso? Aí você vai ver as avaliações. Geralmente tem 5 estrelinhas, 5, 4, 3, 2, 1, e os comentários. Leia, porque você vai mudar de ideia. Você vai mudar de ideia. Pessoas que compraram e se decepcionaram. Algumas até avaliam bem, mas dizem, olha, a propaganda diz isso, mas não é bem assim. E talvez você mude de ideia. Eu já mudei de ideia de comprar muita coisa pela internet, simplesmente por ler um comentário de alguém que comprou e disse, não é desse jeito que a propaganda está dizendo. O evangelho hoje em dia está sendo assim. O evangelho é o evangelho do vendedor. E o evangelho não é ruim. Ele é ótimo, ele é excelente, ele é salvação para os que creem. Mas é preciso dizer aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. As coisas não vão melhorar, mas sim piorar antes de ficar maravilhoso. Antes de ficar maravilhoso, as coisas vão piorar. Acredite, vai ficar maravilhoso, vai ficar incomparável, vai ficar algo que ninguém vai acreditar como vai ficar bom, mas antes disso, vai ficar ruim. E está ficando, e cada vez mais. Mas não é isso que você vê na televisão, é por isso que eu tenho que denunciar isso sempre aqui. Porque você vê na televisão, eu sei que você vê, eu sei que você ouve no rádio, eu sei que você lê. É algo diferente do que a Bíblia diz. Estão vendendo um evangelho da prosperidade, um evangelho da valorização, da autovalorização, valorização do ser humano acima de qualquer coisa, da vitória, nunca derrota. Isso daí, claro, que vende, isso enche igreja, isso paga programas na televisão, isso paga a gasolina do jatinho daquele pregador, daquele pastor. É verdade. Mas falar do jeito que Cristo falou, nesse ponto aqui, por exemplo, do seu ministério, muitos devem ter já se escandalizado nesse momento e dito assim, eu não vou seguir esse homem, olha só o que ele está falando. E se a gente continuasse lendo esse capítulo aqui, Jesus fala assim, ai das grávidas, olha só as grávidas aí de novo, ai das grávidas naquele dia, porque grávida não corre, né? Grávida tem uma dificuldade de correr. Vai ser uma correria. Ai das grávidas, ele diz assim, olha, quem tiver no terraço da sua casa, não desça. Quem tiver no campo, não volte para casa. Alguns historiadores dizem que Jesus não estava falando de alguma coisa que vai acontecer no fim do mundo, mas alguma coisa que já aconteceu com a igreja na época da grande perseguição romana contra os cristãos, em que os cristãos eram incendiados nos estádios, faziam dos cristãos tochas humanas penduradas em postes, e que isso realmente aconteceu. Aconteceu. Mas vai acontecer de novo. Aconteceu, mas vai acontecer de novo. Bom, como eu disse, se você ligou a televisão, leu os jornais, você sabe, aconteceu essa semana. Só essa semana, vamos falar assim, os últimos 10 dias, mais ou menos. Nem precisa ir para o início do mês, senão eu não paro de falar aqui. Mas o acirramento das provocações e guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Não sei se vocês já ouviram falar do relógio do fim do mundo, relógio do Apocalipse. Não é algo que cristãos fizeram. Chamam de inglês de Doomsday Clock. É um relógio que, baseado nas situações políticas do mundo, o ponteiro diz qual é a hora do dia que nós estamos vivendo. Na crise dos mísseis soviéticos, quando os soviéticos, na década de 60, estavam levando mísseis atômicos para colocar em Cuba, para ficar bem pertinho dos Estados Unidos, para jogar mísseis nucleares ali nos Estados Unidos, quem é mais velho aqui se lembra dessa ocasião. Então a União Soviética começou a mandar mísseis para colocar em Cuba, sua aliada,
E de Cuba para os Estados Unidos é um pulinho. Então, para mandar mísseis para os Estados Unidos. Dizem que nessa época o relógio do Apocalipse ficou faltando 5 para meia-noite. O mundo esteve à beira de uma catástrofe nuclear. Se um doido apertasse o botão errado e um míssil voasse, o mundo teria acabado. Isso não é coisa de filme, não, é real. Dizem que o relógio do Apocalipse nunca esteve tão perto da meia-noite desde essa crise dos mísseis lá em Cuba. Exatamente por causa da Coreia do Norte ameaçando lançar mísseis contra um pequeno arquipélago de Guam, onde é território protetorado dos americanos ali no Pacífico. E os norte-coreanos disseram, nós vamos mandar 4 mísseis, vou dizer até quantos. Nós vamos mandar 4 mísseis que vão passar por cima do Japão, e ainda disseram o itinerário dos mísseis. Vão passar por cima das cidades tais e tais e tais, e vão cair a 20 quilômetros das ilhas de Guam. Mas pode ficar tranquilo, Estados Unidos, nós não vamos acertar as ilhas. Eles não são conhecidos pela precisão, até agora, com seus mísseis. Então, já pensou? Se eles, e erram, e acertam. Então, a crise chegou tão perto que o relógio do Apocalipse chegou pertinho da meia-noite, mais do que na época da crise dos mísseis soviéticos lá em Cuba. E a gente está vivendo aqui a nossa, né? E está lá longe, esquece, gente. Guerra nuclear, nós iremos, eu acho que vai ter mais sorte quem morrer no primeiro segundo. Sabia disso? Quem morrer no primeiro flash vai ter, entre aspas, sorte do que aqueles que ficarem para ver o que vai restar desse planeta. Aliás, a palavra de Deus diz que haverá uma ocasião no fim do mundo em que as pessoas morrerão antes de cair ao chão e os olhos derreterão nas suas órbitas. Isso é bem parecido com o que acontece perto de uma explosão nuclear. Alguns especialistas que não são cristãos dizem, vai haver uma guerra nuclear no mundo? Eles dizem, não é uma questão se vai, a questão é quando, porque vai. A questão é, vai ter, mas quando vai ser? E o que vai acontecer? Eu espero que o arrebatamento da igreja já tenha acontecido nessa época. Ok? Essa é a minha esperança. Você continuou ligado nos jornais e você viu o Donald Trump dizendo que não descarta a possibilidade de invadir a Venezuela. Meus queridos, se isso acontecesse, o Brasil ia ter que entrar na guerra. A guerra ia durar umas 2 horas a nossa munição. Mas a gente ia ter que entrar na guerra. Falando sério, isso aí é dito pelos militares do Brasil, nós não temos. O Brasil não tem condições de entrar em guerra nenhuma. Né? Nem a Venezuela. Mas, aliás, dizem que o Maduro, o Chaves e o Maduro, eles deixaram o povo passar fome, mas que eles equiparam o país com material bélico. Eles equiparam, até mais do que o Brasil. Mas tudo bem. Terrorismo. Essa semana lá, vários ataques terroristas lá na Espanha e em outros países, até em países conhecidos pela sua paz. Né? Essa manhã, de novo, teve mais um ataque com faca lá na Rússia. Olha, na Rússia, acho que foi na Rússia, na Sibéria, sempre ataques terroristas e pessoas morrendo. Vocês viram essa semana que passou o ressurgimento do nazismo, mas aonde que ressurgiu esse nazismo aí? Quer dizer, ressurgimento não apareceu agora, isso já existia, o neonazismo, mas
era meio escondidinho. Agora não, eles estão botando a cara, saindo com bandeiras, saindo com as suas suásticas. E onde foi que apareceu o nazismo? De novo, assim. Num dos países que derrotou o nazismo, nos Estados Unidos. Americano nazista. É um negócio doido, que se você fosse lá 70 anos atrás e dissesse uma coisa dessas, ninguém iria acreditar. A Segunda Guerra Mundial acabou o quê? Aos 70 anos, né? Se você voltasse lá atrás e dissesse americanos nazistas, ninguém iria acreditar. Mas onde é que o nazismo está crescendo com a maior força? Lá nos Estados Unidos. E isso animou os alemães, que essa semana saíram às ruas também. Só que lá na Alemanha, fazer isso, vai preso. 2 chineses foram presos há 15 dias atrás, que foram fazer uma graça. Aliás, fica aqui a dica, se você for na Alemanha, não faça graça nenhuma com o nazismo, você vai preso. Eles foram tirar uma selfie assim, foram presos. Na Alemanha, o nazismo é proibido, nos Estados Unidos é... Olha, peraí. Na Alemanha é proibido, se você fizer assim, você vai preso. Nos Estados Unidos, pode. E pelo que parece, o presidente apoia. Defende. Jornais americanos disseram, estamos à beira de uma nova guerra civil. E o interessante é que essa nova guerra civil, 145 anos depois, tem as mesmas cores, os mesmos estados, a mesma ideologia racista, de superioridade racial, a mesma pregação de ódio, a mesma pregação de divisão, é a mesma. Não sei se você já... aconteceu com você, o que já aconteceu comigo. Eu sempre gostei muito desse assunto Segunda Guerra Mundial e o comportamento das pessoas na Segunda Guerra Mundial. Eu leio muito a esse respeito. E uma ideia que sempre me veio à cabeça, isso foi tão horroroso, foi tão absurdo, o que fizeram, colocando pessoas em campos de concentração e queimando como se fosse lenha, que isso jamais vai acontecer de novo, mas está acontecendo agora, gente. Está acontecendo isso lá na Coreia do Norte, está acontecendo lá na Síria, o Assad matando o seu próprio povo. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo e está acontecendo até no ícone da democracia e do cristianismo evangélico. Os Estados Unidos da América é o país mais evangélico do mundo. Isso que eu estou dizendo é para a nossa vergonha como cristãos. Vocês viram que o Senhor Jesus disse nesse texto aqui? Que o mundo vai nos odiar. Vamos lá, onde é que está isso aqui? Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E aí, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Qual versículo? 9. Isso. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados. Vocês, quem? Os cristãos. Os cristãos serão odiados. Por quê? Os cristãos serão odiados porque vão dar cesta básica. Os cristãos serão odiados porque vão cantar bonito no coral. Os cristãos serão odiados porque eles vão ter cursos comunitários durante a semana. Os cristãos serão odiados porque eles terão colégios, faculdades, hospitais. É por isso que os cristãos serão odiados? Não. Eles serão odiados porque, se intitulando cristãos, vão ser racistas, preconceituosos, violentos, gananciosos, e o amor deles vai esfriar. Essa semana, assistindo o jornal CNN, estava lá o âncora entrevistando duas
dois especialistas em política. Depois desses neonazistas e brigas lá em Charlottesville, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump vai e diz que tinha gente certa dos dois lados, gente errada dos dois lados. Ele equalizou os racistas com os não racistas. Ele equalizou. Essa foi o maior escândalo da semana. E aí, o âncora fez a seguinte pergunta para o comentarista político: como é que os evangélicos ainda continuam a apoiar esse presidente, se isso é contra o que Cristo ensinou? Gente, eu estou falando de um programa de televisão que não é cristão. CNN, jornal. O âncora perguntou: como é que ainda existem pastores e cristãos apoiando um homem que faz isso? Sabe qual foi a resposta do comentarista? Simples: porque os cristãos evangélicos são um bando de hipócritas. Ele disse isso. E disse isso com um sorriso irônico nos lábios. Meus queridos, por que é que o mundo vai odiar quem prega a Cristo? Exatamente por causa do joio, exatamente por causa dos falsos cristãos, exatamente por causa desses cristãos que ficam indo na igreja para ver se prosperam financeiramente, mas não amam o seu próximo. Vão perseguir os cristãos porque serão cristãos buscando sempre o seu próprio benefício e não o do próximo. Vão sempre amar a si mesmo e não vão amar ao próximo. Vão sempre preferir matar do que morrer. E Cristo disse: é melhor você morrer do que você matar. Dá a sua outra face. Se alguém vier tentar roubar a sua capa, dá também a túnica. Se alguém quiser que você ande 1 milha, anda com ele duas. Jesus ensinou isso. E ninguém vai odiar o cristão se o cristão fizer isso. Então, por que é que vão odiar os cristãos, como o Senhor disse? Porque quando nós falarmos no nome dEle, por causa do nome dEle, nós falarmos que nós somos cristãos, as pessoas não vão se lembrar da nossa música bonita. Eles não vão se lembrar das nossas cestas básicas. Eles não vão se lembrar dos nossos momentos paz e amor, não. Eles vão lembrar dos péssimos cristãos de amor esfriado, que servirão de escândalo. Escândalo significa pedra de tropeço, como o Senhor Jesus Cristo. Muitos se escandalizarão, versículo 10. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E aí, se você continuou ouvindo jornais, o Senhor Jesus falou sobre pestes. Bom, a boa notícia é que até mosquito está sendo empreendedor. Ironicamente falando. Descobriram que os mosquitos comuns estão transmitindo dengue e zika. Ou seja, os mosquitos fizeram um curso e compraram a patente, como é que chama isso? Franquia. Eles compraram a franquia do Aedes aegypti. Agora, mosquito comum comprou a franquia do Aedes aegypti. O mosquito comum também está transmitindo zika, dengue, etc. e tal. Superbactérias. Liga a televisão, está aparecendo superbactérias. Não tem remédio que cure essas superbactérias. E capitais brasileiras sitiadas por bandidos e, então, o exército por cima. E até assassinato em Nova Odessa, na rua da sua igreja. Como isso? Outra coisa. Teve um terremoto no mar territorial brasileiro de quase 7 pontos na escala Richter. E foi essa semana, não foi muito falado, mas teve um terremoto no oceano e que os cientistas disseram, olha, eles não sabem como, mas a iminência de um tsunami, ondas gigantescas invadindo a costa brasileira, assim, não é descartada em hipótese alguma.
Então eu acho que quando a gente lê isso que o Senhor Jesus disse, que vai haver terremotos, guerras, rumores de guerra, sempre tem alguém que diz assim, mas pastor, sempre teve terremoto, sempre teve guerra, sempre teve ódio, sempre teve. Mas eu acho que é o seguinte, vai ter aonde nunca teve. Sabe o que eu quero dizer? Porque aonde sempre teve não causa admiração, mas vai ter aonde nunca teve. Tipo, nazista nos Estados Unidos. Terremoto e tsunami no Brasil. Mosquito comum transmitindo zika e dengue. Então, antes do nascimento vem as dores de parto. E nós vamos sofrer ainda antes de vermos a sublimação que virá. Não se engane, meu querido. Nessa manhã a mensagem é uma mensagem de alento. Ok? Não vai sair daqui essa manhã e fazer como muitos americanos e europeus estão fazendo. Muitos americanos e europeus estão construindo bunkers no quintal da casa, e lá eles estão guardando enlatados, água, pilha para bateria e armas, porque eles estão esperando o apocalipse. Vocês não têm ideia, irmãos, nesses países, como tem gente ganhando dinheiro fazendo bunkers ou abrigos subterrâneos para pessoas que estão esperando o apocalipse. Tem gente ganhando muita grana com isso aí. Então, saindo daqui de casa, daqui da igreja, não vá para sua casa construir o seu bunker. Saia daqui e simplesmente viva o evangelho do Senhor Jesus Cristo como ele deve ser vivido. Como o próprio Senhor Jesus disse, como aquele que está preparado para o ladrão que vem à noite. Ou seja, sabe que virá, mas não sabe que horas. Então continua sempre preparado. O que mais me deixa assim certo de que nós estamos vivendo esse início das dores de parto é o esfriamento do amor. E não é só o esfriamento do amor pela igreja, mas é o esfriamento do amor pelo ser humano em geral. O ser humano está anestesiado. E eu vou dizer para você, a gente fica assim, as pessoas estão curiosas a respeito da desgraça dos outros, mas não estão solidárias com a desgraça e o sofrimento alheio. E nós, os cristãos, deveríamos ser os primeiros a ser solidários com o sofrimento e a desgraça alheia. Que nós não sejamos aqueles que estão andando junto até que o outro tenha problemas, porque daí você o abandona, você não quer se intrometer. É que nem aquela ilustração dos dois grandes amigos de infância que estão andando pela floresta. Os dois grandes amigos mesmo, aqueles que são irmãos, quase irmãos, estão andando pela floresta e dão de cara com um tigre. E o tigre encrespa o seu pelo nas costas e começa a se colocar naquela posição para correr atrás deles. E aí um olha para o outro e diz assim, acabou para nós, não tem jeito. Mas o outro começa a tirar os sapatos, arregaçar a calça para correr. E o amigo vira para ele e diz assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Que inútil. Você acha que por tirar o sapato e arregaçar as calças, né, você vai correr mais do que o tigre? E aí ele diz assim, eu não preciso correr mais do que o tigre, eu só preciso correr mais do que você. O mundo está cheio de cristão assim, gente. O mundo está cheio de cristão assim. E é por isso que o Senhor Jesus disse, o amor de muitos vai esfriar. E está esfriando mesmo. Está esfriando mesmo. Finalmente, a palavra, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é a perseverança que traz a salvação.
que o salvo persevera. Ok? Senão, nós acreditaríamos em obras, não na graça. Deixa eu perseverar, deixa eu continuar na igreja até o fim, que eu serei salvo. Não. Você vai perseverar como um salvo, você vai perseverar como um cristão, porque você é salvo. Então, depois do que o mundo vai passar, depois das dores, correria, gritaria, virá a grande recompensa da salvação no Senhor, quando nós estaremos na sua presença. Nós somos um povo, segundo a palavra do Senhor Jesus, vai passar por problemas, seremos odiados, muitos tropeçarão, muitos se trairão uns aos outros, haverá esfriamento do amor, mas aquele que perseverar até o fim é porque é um salvo pelo Senhor Jesus e verá a glória de Deus. Que bom é saber disso. O Evangelho do Senhor não é um evangelho enganador, é um evangelho completo, que mostra para onde nós estamos, o que nós vamos passar no caminho, mas também fala do que nós iremos alcançar no final. Saímos daqui nessa manhã firmes no Senhor, dispostos a ser fiel até a morte. Amém? Baixe sua cabeça em oração. Senhor, quando nós paramos para olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor e no mundo, realmente, parece que as dores já começaram. Mas não importa, Senhor, porque no final, diz a Tua palavra, nós veremos a Tua glória. Como o nascimento de uma nova realidade incomparavelmente abençoada e feliz na Tua presença. Mas que nessa vida aqui, continuemos a fazer a diferença, continuemos a amar ao próximo, continuemos a honrar ao Senhor, continuemos a ser corajosos em testemunhar para a honra e glória do Senhor. No nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar. E enquanto nós cantamos, vamos ter a oportunidade de dedicação, dízimos, ofertas, contribuições, fazendo isso com o coração alegre, fazendo isso por amor à causa de Deus. E querido visitante, não se sinta constrangido, esse é o momento para os membros da Igreja Batista Central.
Senhor soberano Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra que trouxe aos nossos corações. Que nós podemos, ó Deus, meditar nisso a cada dia, Deus, e viver. Ter a certeza, Senhor, que nós não somos daqui e não nos acostumarmos, ó Deus, com as coisas deste mundo. Guia-nos, Senhor, pela Tua verdade e nos conduz à salvação. Que possamos, ó Deus, transmitir àqueles que estão desapercebidos, Senhor, neste mundo da Tua vinda. E nos usa, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar. Vamos a alguns avisos antes da gente partir para a Escola Bíblica Dominical. Jovens, tem vários jovens no Mochilão lá em Monte Verde. Então, os jovens, não vai ter a classe de jovens, venham aqui para a classe Gênesis. Outros que virão para a classe Gênesis são os irmãos que têm a aula com o pastor Renaldo, que também está lá com os jovens no Mochilão. Então, os irmãos da classe de doutrina, classe pastor Renaldo, aqui também na classe Gênesis. Então, jovens, Gênesis, jovens e classe de doutrina aqui, ok? Palha italiana, R$2 em prol do clubinho, é agora de manhã? Sim, palha italiana, então, agora em prol do clubinho, agora de manhã. E à noite tem cantina dos jovens, mais espetinho. Então, após o culto da noite, tá bom? Doe itens para a cesta básica, sempre a nosso lembrete. Que mais? Que mais? Que mais? Acabou? Não vai? Meu celular vibrou, às vezes é uma mensagem. Não é. Quinta do Soma, toda quinta às 19 horas na quadra da igreja. Venha se for homem. Que mais? PG haitiano, já teve a segunda reunião, agora vai para a terceira, toda terça-feira, 20 horas na casa do pastor Renaldo. Está bombando o PG haitiano. Reencontro, preletor Silas Kreplin na primeira de Americana. Isso daí é o quê? Do Jubatim, reencontro do Jubatim. Então, os adolescentes que foram para o Jubatim vai ter o reencontro no dia 26 de agosto lá na PIB de Americana. Que mais? A feira missionária está chegando no sábado, dia 2 de setembro. Participe, contribua também. Que mais? Excursão para Jaú, isso é da MCA, agora no dia 16 de setembro, mês que vem, dia 16. Saída às 6 horas da manhã aqui na frente da igreja, R$50, fala com a Patrícia. Retiro de casais, de 29 de setembro a 1 de outubro. Procura alguém da equipe do Ministério de Casais. Vai ter ensaio do coral feminino? Sim, vai ter ensaio do coral jovem, mesmo com... vai ter muita gente ausente, então não seja você mais um ausente, venha cantar aqui, tá bom? Ensaio do coral jovem, porque nós vamos cantar, inclusive, na primeira igreja de Nova Odessa, temos um compromisso lá, então vamos ter que ter ensaio, ok? Ensaio do coral de adolescentes também às 18 horas, e ensaio do coral masculino? Sim, ok. Esses são os avisos, tá bom? Então, se não tiver mais nenhum aviso, nenhum lembrete, com uma música, então vamos nos dividir para as nossas classes da Escola Bíblica Dominical.